Que alegria podermos juntos nos reunirmos em mais uma manhã para adorar o nome do nosso Deus. Sou eu, filho, sou eu mesmo. Queridos, temos um grande desafio pela frente, porque é um desafio que tem a ver com a sua realidade e a minha, tem a ver com, de fato, aquilo que somos tentados, tem a ver com uma realidade dentro dessa série que estamos meditando sobre idolatria, sobre os falsos deuses. E hoje vamos meditar nas Sagradas Escrituras sobre o tema o dinheiro muda tudo. Sucesso, dinheiro, poder, afinal são indicadores de uma vida bem-sucedida. Será? Será mesmo? Muitos de nós estão caminhando e construindo as suas vidas, sim, depositando fé e esperança nessas coisas, acreditando que essas coisas serão capazes de trazer a sonhada felicidade. Contudo, mesmo quando as obtemos, continuamos com os mesmos problemas de solidão, de desencantamento, de perdição. O topo, seja da carreira, do status quo social, vai se tornando cada vez mais solitário à medida que avançamos. O fato é que nesse tempo relativizado, esse tempo onde a compreensão adequada, como em todos os outros tempos, da palavra do Senhor se faz necessária para revelar a única verdade acerca do nosso Criador, da sociedade, do nosso próprio coração, de fato chegou. Apenas o Deus verdadeiro pode satisfazer os desejos profundos das nossas almas. Mas ninguém ou qualquer outra coisa poderá satisfazer a nossa alma, apenas o Senhor. Zaqueu, ele foi um homem que alcançou a tão falada vida de sucesso do aspecto financeiro, mas ao mesmo tempo que ele alcançou pelas suas próprias forças e caminhos o sucesso financeiro, ao ser encontrado por Jesus, ele experimentou aquilo que apenas o Senhor pode dar: graça. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas para que possamos, iluminados pelo Santo Espírito do Senhor, encontrar lições práticas para as nossas vidas hoje, a partir da palavra de Deus. Lições que vão confrontar a nossa alma, confrontar esses desejos, confrontar a nossa inclinação a buscar coisas que estão distantes do Senhor. Lucas capítulo 19, faremos a leitura em conjunto do versículo 1 ao 10. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e, se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos adorar o teu santo e precioso nome, queremos pedir, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor nos visite, ministrando através do teu Santo Espírito a tua palavra em nossos corações, para que, confrontados pelo Senhor, possamos responder, ouvindo o teu chamado, de maneira pronta, para que sejamos levados ao verdadeiro arrependimento, que gera
transformação de atitude, para que as nossas vidas possam refletir que Tu és o único Senhor. E é em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Somos desafiados por esse pequeno homem. Quem era Zaqueu? Provavelmente você já ouviu alguma coisa sobre Zaqueu, alguma música sobre Zaqueu, alguma peça sobre Zaqueu. Provavelmente os seus filhos já perguntaram sobre Zaqueu. Provavelmente você já ficou curioso para tentar descobrir o que significa sicômoro, mas a gente já chega lá. Quando você ouviu pela primeira vez a história desse pequeno, rico e bem-sucedido homem. Um retrato falado de Zaqueu, um publicano. Tamanho não é documento, ele está provando que ser pequeno não significa nada, que as pessoas podem conquistar coisas grandiosas na vida. Seria isso? O retrato desse homem é que, aparentemente, aos olhos humanos, ele venceu. Ele atingiu o status quo social mais elevado. Ele se sobressaiu do aspecto financeiro, ao ser comparado com os seus vizinhos, com os seus familiares, com o seu próprio país. Ele se destacava no povo, não pela sua estatura, mas por ser o maioral dos publicanos, o chefe dos cobradores de impostos, dos arrecadadores, daqueles que arrecadavam e coletavam para Roma os impostos. Funcionário graduado, respeitado, rico, cobrando esses impostos para o governo de Roma e aproveitando bem as oportunidades que esse cargo lhe oferecia. Mas vamos entender um pouquinho do contexto em que esse homem está inserido. Israel era uma nação conquistada, sob ocupação militar de Roma. Seus conquistadores, portanto os romanos, arrecadavam impostos opressivos de cada colônia. É claro que tinha o aspecto financeiro, de que Roma ficasse cada vez mais rica, mas também tinha uma estratégia de dominação, para que essas colônias, uma vez subjugadas, permanecessem enfraquecidas e continuassem subjugadas. É interessante que esse sistema, ele era cumprido à risca, pelo modus operandi que ele funcionava, que ele se estabelecia. É interessante pensar que o governo transferia a maior parte da riqueza para si, a partir de cada uma das colônias dominadas. A capital da nação de Roma, os cidadãos romanos eram os maiores beneficiados, e isso era ótimo para os dominantes. Mas o interessante é que Zaqueu era aquele típico jogador, ele jogava o jogo que ele estava inserido. Ele aceitava essas normas, ele agia, portanto, dentro das normas e dentro da lei, dos costumes daquele tempo. Mas o texto nos aponta que ele está restituindo pessoas e vai buscá-las, porque a lista era grande. E a gente vai entender o porquê. O governo tinha feito um arranjo muito bem estabelecido com esses chefes, com esses arquicoletores ou cobradores de impostos. Eles alugavam os impostos das cidades dominadas. Eles exigiam e estabeleciam, de acordo com cada cidade, um valor. E o resto? Bom, o resto pode ficar para você. Portanto, o coletor pagava a devida quantia pré-estabelecida ao governo de Roma e tudo estava certo. E ele poderia, dali em diante, fazer o que bem entendesse. O governo não ligava para o que ele fazia. Aliás, dava margem para que ele pudesse operar dessa maneira. Porque, afinal, aquela estratégia de dominação prevalecia. Nós queremos que esse povo continue fraco, faminto, brigando entre si. Ele podia empregar como um coletor-chefe vários subcoletores. Pessoas que trabalhavam para ele, pessoas do próprio povo, pessoas que conheciam bem os vizinhos, os produtores, as colheitas. O governo não ligava, ele podia cobrar impostos das estradas, construir pontes
e cobrar para as travessias dessas pontes. Poderia explorar o que seria um negócio lícito para tirar proveito dos comerciantes, dos agricultores, dos operários, dos viajantes e de quem mais tivesse dinheiro. O sistema tributário dependia desses oficiais encarregados de extrair, de arrancar do povo para os senhores romanos essa receita dos tributos de cada região designada para tal arrecadação. Por isso, o povo desprezava essas pessoas, desprezava o que essa função representava. Uma função de opressão continuada, uma função de traição. A própria família sofria quando alguém do povo se levantava para assumir tal cargo. Era dar as costas a tudo que havia aprendido de valores, tudo que havia aprendido da própria palavra de Deus, simplesmente significava dar as costas para tudo e todos, para perseguir uma coisa tão somente. Por que você acha que Zaqueu estava disposto a passar tamanha vergonha pública, tamanho constrangimento, não só para ele, mas para com os seus, diante dessa realidade? Ninguém obrigou Zaqueu a se tornar um coletor de impostos. Muito menos, ninguém obrigou Zaqueu a se tornar o chefe dos caras. Mas ele perseguia uma coisa: o dinheiro. E o dinheiro cegou toda a caminhada. Ele era o objetivo final, conseguir mais dinheiro. E quanto mais dinheiro ele conseguia, ele planejava, arquitetava, pensava em outras maneiras de se conseguir mais dinheiro. Ele era escravo do dinheiro. Para você entender um pouquinho mais desse contexto, entender um pouquinho mais o que Zaqueu significava para aquele povo, eu quero levar você a viajar pela história rapidamente e lembrar da Segunda Guerra Mundial. Agora pense naqueles colaboradores de todo aquele sistema nazista. Imagina você se encontrando com uma pessoa assim. Imagina você entrando nos cartéis de drogas mais conhecidos do mundo, indo talvez para o México, para a Colômbia, Venezuela, e aí você encontra um daqueles chefes. Como você se sentiria? Imagine você, que era mais ou menos esse tipo de coração que o povo alimentava em relação a Zaqueu. Porque, de fato, ele representava tudo aquilo que o povo odiava. É interessante quando a gente terceiriza essa representação, ela é mais fácil. Mas quando a gente começa a olhar para o espelho, a coisa vai ficando mais difícil. O povo, sim, odiava Zaqueu, o chamava de pária, o chamava de explorador, não o reconhecia mais como parte dos seus, o chamava de publicano, o chamava de pecador. Essa era a designação para Zaqueu diante do seu povo, aquele que havia sacrificado tudo e todos para ganhar muito dinheiro. Esse era o coração do povo diante de Zaqueu. E a grande verdade é que não é de hoje aquilo que vários escritores e pensadores têm chamado de a cultura da ganância. Não é de hoje que essa realidade está presente em nossa sociedade. Ernest Becker, certa vez, escreveu que a cultura, que uma vez que estava alicerçada em Deus, havia se transformado, ela iria substituir Deus pelo sexo e pelo romance. Antes dele, Friedrich Nietzsche, ele escreveu que com a ausência de Deus na cultura ocidental, nós haveríamos de substituir Deus pelo dinheiro.
Essa cultura de ganância, sem dúvidas nenhuma, é o tempo em que nós vivemos. E por esta razão, pela avareza impregnada em nosso coração, em nossas atitudes, no nosso modo de estruturar a nossa vida, a nossa carreira, seja na academia, ou seja, explorando novos negócios, de fato, a nossa mente está impregnada e dificilmente nós somos levados a enxergar a ganância que habita em nós. Eu, por exemplo, nunca conheci alguém que se achava ganancioso. Oi, pastor, tudo bem? Eu sou uma pessoa gananciosa. Eu nunca vi numa entrevista de emprego alguém falar, bom, diz pra gente aí a sua pior característica. Eu sou ganancioso. Não, pelo contrário, nós tomamos emprestado características boas, damos uma disfarçada de negativas. Eu sou perfeccionista. Eu sou workaholic. Nossa, eu trabalho demais. Esses são os nossos defeitos. É difícil olhar no espelho e admitir que sim, somos gananciosos. Faz um exercício aí. Pega a sua renda total e imagina aquele gráfico dos aplicativos financeiros, daquelas tabelas de orçamento doméstico. Quanto você tem aplicado o que você ganha na obra do Senhor que te deu tudo que você tem? Frequentemente, estamos pensando em maneiras de conseguirmos mais, de irmos mais longe, de nos destacarmos mais. E o nosso alvo vai ficando tão embaçado que o caminho já também não importa, como Zaqueu. Estamos dispostos a fazer concessões aqui e acolá, abrir mão de valores e princípios que aprendemos da palavra do Senhor, aqueles valores e princípios que os nossos pais nos ensinaram, para chegar ao objetivo da tão sonhada vida feliz de sucesso. Olhar para o espelho é difícil, mas precisamos fazer esse exercício, porque a ganância se esconde das próprias vítimas, assim como o pecado, todo o pecado. O dinheiro cega o nosso próprio coração. Você sabia que Jesus adverte as pessoas com muito mais frequência sobre a ganância do que contra o sexo, por exemplo? Para Jesus, a cobiça não é apenas o amor ao dinheiro, mas a ansiedade excessiva causada por ele. Lucas 12,15, tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Jesus usa todas as metáforas bíblicas conhecidas, as que são padrão para identificar e diagnosticar a idolatria, para aplicá-las à ganância e ao dinheiro. Lucas 16, do versículo 13 a 15. De acordo com a Bíblia, idólatras fazem pelo menos 3 coisas com os ídolos. E Timothy Keller fala sobre isso no seu livro, capítulo 3, Deuses Falsos, capítulo 3, O Dinheiro Muda Tudo, que é o tema da nossa mensagem hoje. Nós amamos os ídolos, nós confiamos nos ídolos, e aí nós obedecemos aos ídolos. Ao buscarmos significado nos nossos ídolos, o amor, ao buscarmos a segurança nos nossos ídolos, de fato confiança, estamos paulatinamente, vagarosamente e às vezes apressadamente servindo essencialmente a uma obediência a tais ídolos. O livro Aurora, Reflexões sobre os Preconceitos Morais, traduzido por Kennedy para o inglês, ele diz: o que leva um homem a usar pesos adulterados, outro a atear fogo na própria casa depois de tê-la segurado acima do seu valor real, enquanto
3/4 da nossa classe alta faz vistas grossas à fraude legalizada. O que provoca tudo isso? Não é o desejo real, pois sua existência não é, de modo algum, precária, mas são incentivados dia e noite por uma impaciência terrível a ver a própria riqueza se acumular muito devagar e por um anseio e um amor igualmente terríveis por essas pilhas de dinheiro. O que antes era feito pelo amor de Deus, hoje é feito por amor ao dinheiro. Isso é, por amor ao que, no presente, permite-nos um mais elevado sentimento de poder e uma boa consciência. Que paulada, que soco na boca do estômago. Do versículo 1 ao 4, nós podemos perceber que quem encontra Zaqueu é Jesus e não o contrário. Jesus encontra Zaqueu. Havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, ele queria ver quem era Jesus. Corre, sobe numa figueira brava ou sicômoro para vê-lo. Mas a gente sabe, o texto nos diz, que quem entra naquela cidade, quem entra em Jericó e atravessa aquela cidade é Jesus. Jesus não diz, homem pequeno, desça daí. Ele diz, Zaqueu. Versículo 5, Zaqueu, desça depressa. Jesus já conhecia Zaqueu. Jesus já conhecia Zaqueu e Jesus já sabia, portanto, o nome dele. Ao saber o nome dele, Jesus sabia toda a sua realidade espiritual, moral, social. A Bíblia não diz se Zaqueu imaginava onde poderia chegar com aquela corrida para a árvore, aquela subida à figueira brava. Não diz se ele queria mesmo aquilo que depois vai mudar tão drasticamente toda a sua vida, vai mexer naquilo que ele passou anos e toda a sua carreira construindo. Mas assim que ele é chamado por Jesus de alguma maneira, ele é impelido, ele é levado a correr e se pendurar numa árvore como uma criança geralmente faz. Zaqueu estava ansioso para um relacionamento com Jesus, a sua alma estava ansiosa para um relacionamento com Jesus, ainda que nesse momento ele não soubesse exatamente tudo isso que significava. Nós podemos dizer que pela pressa, nós podemos dizer que tudo aquilo que aquele homem foi construindo e aguentando socialmente, de todo o seu povo, foi colocado de lado. A carreira de Zaqueu foi colocada de lado para ele conhecer Jesus. Toda essa circunstância nos revela mais do que ansiedade, eu diria desespero. Desespero por Jesus, um desespero de alma, que você não explica e nem se explica, você só faz. Esse era o desespero que estava no coração de Zaqueu. E perceba, culturalmente, você subir numa árvore não era nada honroso. Você subir numa árvore, se você não fosse uma criança, significaria que você seria escarnecido, zombado pelas pessoas que estavam vendo aquela cena, se você fosse um adulto. Agora imagina Zaqueu, que culturalmente cresceu sabendo disso, que socialmente já lutava contra tudo e todos, pelas decisões que ele havia tomado sobre a sua carreira, abrir mão de tudo isso, para ter um vislumbre de Jesus. Um vislumbre de Jesus. Não tem nenhuma outra explicação para essa estranha atitude de Zaqueu, a não ser esta. Jesus já estava agindo na vida de Zaqueu, de um modo sobrenatural. Antes mesmo que Zaqueu se desse conta disso. O amor de Deus nos constrange, diz a palavra do Senhor. E constranger, do grego, é você ir colocando contra a parede de tal maneira que você não tem para onde ir, senão atravessar aquilo que está te colocando contra a parede.
Jesus certamente constrangeu Zaqueu de um modo sobrenatural. Chama Zaqueu pelo nome, como um encontro programado. Sabe quando você liga na igreja e fala, eu quero falar com o pastor? E aí quando você chega aqui, o seu nome é falado. Você preenche uma ficha para a gente te conhecer mais. E a partir dali a gente vai desenvolvendo um relacionamento e buscando direcionamento do Senhor para as nossas vidas. É aquele encontro programado, agendado. É um caminho reto, claro. É um caminho de obediência, é o caminho da palavra do Senhor, que rumo à cruz passa por Jericó. É um caminho que encontra outro caminho torto, outro caminho odioso e odiado, outro caminho desobediente, como Zaqueu. E pelo menos duas coisas deixariam aquele encontro quase que impossíveis de acontecer. Seria a grande multidão, a grande massa que estava ali para ver Jesus passar. Eu não sei se você já foi a um jogo de futebol ou a um show, e aí de repente as pessoas atrás de você estão te empurrando, te batendo, e bate uma vez, duas, três, quatro. Na quinta, o que você faz? Agora imagina se você olha para trás e vê aquele seu inimigo. Opa! Não, aqui não. Imagina as pessoas olhando Zaqueu tentando passar para chegar perto de Jesus. Alguém tão perfeito, tão puro, tão reto. Aquele pecador perto de Jesus. Não era a primeira vez que isso ia acontecer, né? Os discípulos várias vezes tentaram bloquear as pessoas desse tipo, dessa estirpe, de alcançar Jesus. Não seria a primeira vez que isso aconteceria. Então, provavelmente, a grande multidão seria um grande problema para Zaqueu chegar perto de Jesus. É interessante que a pequena estatura dele também contribuía para que ele não visse nada, né? Mas não importava, nada disso importava, nenhuma circunstância externa importava, porque a agenda de Jesus já havia sido estabelecida. O encontro acontece lá, junto àquela figueira, de maneira pública, de maneira que começa a testemunhar do que Jesus havia de fazer na vida daquele homem. Jesus conhece Zaqueu, Jesus encontra Zaqueu antes que Zaqueu conhecesse Jesus. Zaqueu, portanto, ao subir naquela árvore e abrir mão de tudo, não se aproxima de Jesus com orgulho, mas com grande humildade. Ele não se vale da sua dignidade, ele não tenta dar carteirada, ele não tenta pagar ninguém, nem subornar pessoas altas para colocá-los em seus ombros. Não, ele deixa de lado a sua condição de vida, se dispõe a ser ridicularizado de novo, a fim de ter apenas um vislumbre de Jesus. Mas Jesus, quando olha para Zaqueu, pede para ele descer, pede para ir à casa de Zaqueu, começa a trabalhar de tal maneira na vida de Zaqueu que ele revela um ídolo real. E é uma brincadeira com o nosso símbolo da nossa moeda. Jesus revela um ídolo real. Do versículo 5 a 8 nós estamos lendo que Zaqueu ele desce depressa, ele está apressado, porque ele ouve que vai receber na sua casa Jesus, vai ter intimidade relacional com Jesus. Era costume você, ao receber alguém, servir alimento, servir comida, levá-lo à mesa da sua casa. Provavelmente, Zaqueu seguiria esse costume e cearia com Cristo, comeria com Jesus. Intimidade, comer junto, intimidade. Você não tinha armas, você não tinha defesas, você estava sentado no chão, próximo aos seus joelhos, comendo em uma mesa baixa, com as próprias mãos. Você estava totalmente exposto. Por isso comer, nesse contexto, nesta época, significa intimidade, porque você está desarmado, você está servindo ao outro. E aí, Zaqueu desce depressa, com alegria, e todo o povo, vendo isso, não se alegra.
Pelo contrário, diz, por que não eu e ele? Por que não a minha casa e dele? Jesus, o senhor não está enxergando, ele é um pecador. Você vai se hospedar na casa de um pecador. Mas a obra já estava sendo feita. E no versículo 8, Zaqueu simplesmente se levanta e diz ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Quando Jesus começa a trabalhar de maneira sobrenatural na vida de Zaqueu, Zaqueu começa a ser transformado de dentro para fora. Zaqueu começa a ter uma percepção de que está na companhia de Cristo. Começa a fazer sentido tudo aquilo que ele havia ouvido sobre Jesus. E ele diz: eu estou fazendo isso por vontade própria, por um desejo pessoal. Assim como o meu desejo pessoal era me servir com o dinheiro, agora não mais o faço, o meu dinheiro é teu e eu quero te servir com o dinheiro. Zaqueu vai além, muito além. Preste atenção aqui agora se você tem dúvidas sobre o dízimo. Zaqueu vai além do que a lei mosaica ensina sobre dar 10% da sua renda. Ele já diz de bate-pronto para Jesus: darei 50%. Dou metade de tudo que eu tenho. E não era pouco não. Ele era o cara mais rico daquele povo. Ele era a pessoa mais bem-sucedida financeiramente, por ser o chefe dos cobradores de impostos daquela região dominada por Roma. E ele dá 50% da sua renda aos pobres. E mais, ele já faz uma segunda promessa a Jesus. Ele faz um segundo movimento de entrega, de consagração a Jesus. Ele diz o quê? Estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. É claro que ele extorquiu. É claro que ele tirou de uma longa lista de pessoas, vizinhos, inclusive os seus familiares, o seu próprio povo, o seu país, a sua nação. Ele extorquiu sim, e ele sabia disso. E aí ele vai além. Ele vai além. Levítico 5,16, Números 5,7, instruía pela lei que quem tivesse roubado alguma coisa deveria restituir o valor roubado mais juros de 20%. A pessoa roubada, prejudicada. Se você fizer uma conta aqui, ele está fazendo 4 vezes mais tamanha restituição. Ele está indo para a casa dos 300% de juros. Ele está fugindo de tudo aquilo que a lei estava dizendo, porque ele estava entendendo, pela ação do próprio Jesus, do próprio Deus, que o que ele tinha não era mais dele, era do Senhor. Que o ídolo que ele amava, que ele buscava segurança, que ele encontrava satisfação, que era o seu dinheiro, não era mais aquele que o escravizava. O dinheiro estava a serviço de Zaqueu, e Zaqueu estava a serviço de Jesus. Se a dinâmica da sua vida estiver diferente disso, tem alguma coisa errada. Se o dinheiro estiver acima do Senhor, ele te escraviza, e você serve ao seu dinheiro. E aí o seu dinheiro não vai servir ao Senhor, e muito menos você. Mas se você serve o Senhor, o seu dinheiro também serve o Senhor, porque você entende que tudo que você tem é do Senhor. E quanto mais Deus te dá, quanto mais Deus o faz prosperar, glória a Deus por isso, é para que o seu braço vá mais longe e alcance mais pessoas para a glória de Deus. Os corajosos disseram amém. Percebe que a gente vai lutando com esse tema. E aí por que eu falei, preste atenção se você tem dúvida em relação ao dízimo? Porque muitas pessoas acreditam que apenas 10% já é suficiente. Jesus expande esse conceito. Isso aqui é uma prova disso. 10% é o começo.
nós podemos fazer muito mais. E Deus vai dando para quem dá com alegria, para continuar dando mais. Não é uma barganha, não é uma situação de troca. Se eu fizer isso, receberei aquilo, não é isso. Mas Jesus expande a nossa concepção e diz: eu estou dando tudo que você tem. Tudo é meu. Aí muda tudo, você não é dono de nada, você só administra. E como nós administramos o alimento nas nossas próprias casas, tentando encontrar algo mais saudável para os nossos filhos, assim também, quando temos provisão, somos colocados por Deus em lugares para que possamos administrar esses bens para que pessoas sejam bem alimentadas, não apenas fisicamente, não apenas financeiramente, mas espiritualmente. E Jesus, que encontra Zaqueu, revela esse ídolo real, verdadeiro, que Zaqueu não percebia. Esse Jesus, o verdadeiro Deus, se manifesta e salva. Jesus não faz diferença entre ricos e pobres, nunca deixou preso o pobre à sua pobreza e nem o rico às suas riquezas. Jesus nos leva cativo à sua palavra, e o evangelho tem que mexer com os nossos status quo, tem que mexer com o nosso perfil, tem que mexer com a nossa fortuna, tem que mexer com a maneira como nos relacionamos com o dinheiro, tem que mexer. Se tudo continua igual, alguma coisa está errada. A verdadeira conversão transforma o coração, transforma a mente, transforma o nosso bolso. E muitas outras coisas que nos levam presos, cativos e escravizados devido ao pecado. Existem cristãos que têm uma vida santa, exemplar, de devoção, de oração, de leitura, mas não tem uma centelha de compaixão social quando vai na esquina de casa e é confrontado com uma realidade absurda. Tem que mudar, alguma coisa tem que mudar. Jesus diz: hoje houve salvação nesta casa. O único que pode salvar, o único que pode perdoar pecados é o Deus verdadeiro. E Jesus está se proclamando esse Deus verdadeiro. Hoje há salvação nesta casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Isso mesmo, povo, veio para esse publicano, para esse pecador. E se salva ele, salva você, me salva, salva todos nós. Aqueles que não tiveram coragem ainda de assumir a sua condição pecaminosa, mas que pela ação de Deus e do Espírito Santo dele, o farão em algum momento. Em todos os casos, aqueles escolhidos irão proclamar que há salvação nesta casa. A idolatria, portanto, ao dinheiro, ela deforma as nossas vidas, deforma a nossa cosmovisão, a maneira que a gente enxerga o mundo. E é apenas a fé no Evangelho, na palavra de Deus, que vai reestruturar essas motivações que estão deformadas. É o entendimento da palavra, iluminado e dirigido pelo Espírito, que vai realmente nos apontar qual é a nossa verdadeira identidade e propósito. Então, o que interrompe o poder do dinheiro sobre nós não é um esforço pessoal, não são boas obras, mas de fato é o aprofundamento do entendimento, da compreensão da salvação graciosa de Cristo Jesus, de quem você é em Cristo Jesus, e depois das coisas que você vai praticar em Cristo Jesus, para a glória dele. O dinheiro é um ídolo do coração humano, diz Timothy Keller. Contudo, apenas reconhecê-lo como tal não ajuda a erradicá-lo. Esse ídolo não pode ser removido, apenas substituído. Deve ser suplantado por aquele que, embora rico, fez-se pobre, a fim de que pudéssemos ser verdadeiramente ricos.
2 Coríntios 8:9 diz: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. Jesus te conhece, Jesus te encontra. Ele sabe exatamente a sua situação, Ele sabe exatamente todos os seus pecados, Ele sabe tudo que você já fez, tudo que você está fazendo, Ele sabe o que você fará. Mas independentemente das suas ações, isso é desassociado, porque Ele, graciosa e misericordiosamente, te alcança, te chama, você pode experimentar a salvação. E esse processo de santificação, ele carece de você reconhecer a sua situação atual, os seus ídolos atuais, e abrir mão deles, para experimentar na prática essa salvação. Perceba que Zaqueu é chamado por Jesus, e depois surgem novas atitudes. Se você é chamado e alcançado por Cristo, você também é chamado para ter novas atitudes. Que esse falso ídolo caia por terra e que possamos em Cristo termos uma nova mentalidade e um novo uso prático daquilo que Deus tem nos dado como recursos financeiros para a glória dele. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Que possamos orar, talvez a oração de um outro publicano, conforme a parábola de Jesus: tem piedade de mim, Senhor, eu sou um pecador. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que essa possa ser a nossa oração, compreendendo que não podemos mais terceirizar a ganância, a avareza, mas precisamos lidar com ela, alicerçados na palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela sua palavra, queremos agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós, e sabemos que em Ti podemos andar em novidade de vida. Senhor, tem misericórdia de nós, porque somos pecadores, somos gananciosos, somos avarentos, não temos uma disposição natural em dividir, não temos uma inclinação natural em dar ao outro aquilo que nós temos. Ó Pai, que o Senhor esteja transformando essa nossa mentalidade, esse nosso jeito de ver, viver, entender a vida, construir as nossas carreiras, construir as nossas famílias, construir, Deus, de fato esse sonho da felicidade humana, que tudo isso possa ser destronado dos nossos corações, para que o Senhor seja de fato um único Senhor, o Deus vivo e verdadeiro, o único que é digno de assumir este lugar em nossas vidas, e que todo falso ídolo seja revelado e seja realmente despedaçado, para que a nossa vida não seja uma vida de escravidão a coisas, pessoas, mas seja de fato uma vida inteiramente disposta ao teu serviço. Que a maneira como lidamos com o dinheiro, a maneira como administramos os bens que o Senhor nos tem dado, de fato glorifique o Senhor, e que juntos, como igreja tua, possamos fazer muito mais, como instrumentos teus, dentro dessa tua obra grandiosa de salvação. E é em nome de Cristo que nós oramos, confessando os nossos pecados e pedindo essa transformação do Senhor de dentro para fora, para que a maneira como nós lidamos com todas as situações da vida seja de fato aquela que revela o seu coração, baseado na tua palavra. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém.